Dona Margarida Souza tinha 72 anos, 2 joelhos que rangiam quando subia a escada e uma memória que ainda guardava o nome de cada aluno que tinha passado pela sua sala em 40 anos de magistério em Campina Grande. Era desse jeito que ela era, miúda no corpo, enorme em tudo o mais. O cabelo branco preso num coque que ela mesma fazia toda manhã, o avental florido que nunca saía do corpo quando estava em casa, e aquele cheiro de alecrim misturado com o perfume barato que usava fazia décadas. Quem a conhecia de verdade sabia que por trás daquela fisionomia tranquila morava uma teimosia que não cedia nem no inverno mais bravo do sertão. Naquela quinta-feira, ela acordou como sempre, às 5h30, antes do sol aparecer de vez, com o passarinho que fazia ninho na mangueira do quintal, cantando lá fora. Tomou o café ralo, que era o hábito dela, comeu um biju que tinha sobrado do dia anterior e ficou um tempo sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o muro. Aquela casa era dela. 41 anos morando ali numa rua tranquila do Pedregal. Tinha comprado o terreno com as primeiras aposentadorias, construído aos poucos, tijolo por tijolo. Cada cômodo daquela casa tinha uma história gravada nas paredes. O filho, Robério Souza, 44 anos, tinha aparecido na véspera com um papo diferente do costume, cheio de si, sempre com um plano na cabeça que envolvia dinheiro dos outros. Disse que tinha organizado um passeio especial para ela, que era surpresa, que ela ia gostar. Falou que estava preocupado com a saúde dela, que a casa estava grande demais para ela morar sozinha. Disse tudo com aquela voz mansa que ele usava quando queria alguma coisa. Dona Margarida sentiu um frio no estômago que não soube explicar, mas não falou nada. Disse que estava bem, que não precisava de passeio. Ele insistiu com aquele jeito suave que era quase uma pressão. Disse que já tinha combinado tudo, que era só amanhã, que não ia demorar. Ela cedeu. Cedeu porque era mãe. Cedeu porque achava que estava desconfiando do próprio filho sem motivo. Na manhã seguinte, ele apareceu cedo. Ela já estava arrumada com a bolsinha de mão, o vestido de chita azul, que era o preferido dela. Entrou no carro sem fazer pergunta. Olhou pela janela enquanto as ruas de Campina Grande passavam. A feira, o açougue do seu Zé, a escola onde tinha ensinado por mais de 30 anos. O coração apertou quando passou ali. Sempre apertava. Robério não falava muito. Ficava mexendo no celular nos semáforos, com um jeito agitado que ela não conseguia entender. Quando ela perguntou para onde iam, ele disse: "Já chega, mainha, é surpresa." Quando o carro parou, ela levou um tempo para entender o que estava vendo. Um portão de ferro pintado de cinza, alto, com uma placa de azulejo branco na parede. Lar São Benedito, cuidados ao idoso. O cheiro que entrou pela janela entreaberta era de desinfetante, misturado com comida requentada. Do lado de dentro do muro, dava para ver um corredor com lâmpada fluorescente piscando. Ela virou para o filho. Não conseguiu falar nada por um momento. "Robério, o que é isso aqui?" Ele desviou o olhar. Pegou a bolsa dela do banco de trás, saiu do carro. Ela ficou parada por um segundo, como se as pernas não obedecessem. Depois saiu também, devagar, sem entender ainda o que estava acontecendo. Ele já estava caminhando em direção ao portão. Entraram. Um homem de jaleco veio ao encontro deles. Cumprimentou Robério pelo nome. Como se já se conhecessem, como se aquilo tivesse sido combinado antes. Ela ficou parada no corredor, enquanto os dois conversavam em voz baixa. Viu o filho assinar um papel na mesa da recepção sem hesitar. Não conseguiu se mover. Quando Robério se aproximou dela de volta, ela olhou nos olhos dele, à espera de uma explicação. Ele colocou a bolsa dela no chão, devagar, como quem pousa um objeto. "É só por um tempo, mainha. Você vai ficar bem aqui." "Robério, é temporário. Até eu resolver umas coisas." Ela abriu a boca para falar, mas ele já estava se virando. Viu as costas dele indo embora pelo corredor. Viu ele empurrar a porta de saída.
Viu o portão de ferro se fechar lá na frente e ficou parada no meio daquele corredor, cheirando a desinfetante, com a bolsinha na mão e 72 anos nas costas, tentando entender o que tinha acontecido com a vida dela. O lar São Benedito tinha 42 internos. Dona Margarida foi a 43ª. Deram a ela um quarto pequeno no fundo do corredor esquerdo, com uma janela que dava para o muro e uma cama de solteiro com colchão fino demais. Uma cômoda escura, velha, com uma gaveta que não fechava direito, e uma cadeira de plástico branca encostada na parede. Ela ficou sentada na borda da cama por um tempo longo, olhando para o chão de cerâmica fria. Não chorou logo. Não era de chorar fácil. 40 anos de sala de aula ensinam a pessoa a engolir o choro quando precisa. Ficou quieta, com as mãos cruzadas no colo, e foi deixando a ficha cair aos poucos, como água que vai enchendo um pote. Aquela noite foi comprida demais. O corredor tinha barulho a toda hora. Passos, uma porta batendo, alguém falando alto lá no fundo. A cama rangeu quando ela se virou. O cheiro de desinfetante grudava no nariz. Ela ficou deitada de olho aberto por horas, ouvindo o barulho da rua lá fora e pensando. Não era possível que aquilo era tudo. Não era possível que a vida dela terminava ali, naquele quarto, esperando o café das 7 da manhã e a visita que nunca ia vir. Ela tinha 40 anos de magistério. Tinha ensinado gente que hoje era médico. Era professor também. Tinha passado necessidade para construir a casa que o filho acabava de ficar com ela. Tinha guardado cada tostão com cuidado, num pote de barro que estava escondido num lugar que só ela sabia, e que o filho nunca soube, por isso mesmo. Quando o pensamento chegou nesse pote, ela abriu os olhos de vez no escuro. Nos primeiros dias, ela observou tudo em silêncio. Era assim que ela funcionava desde sempre. Primeiro olhava, depois agia. Os outros internos pareciam ter desistido de alguma coisa. Ficavam sentados no corredor ou no pequeno jardim de cimento do fundo, olhando para o nada, esperando a hora da refeição. Ela entendia aquela tristeza, mas não queria fazer parte dela. Foi no 3º dia que ela prestou atenção em Conceição. Conceição tinha 26 anos. Era a funcionária do turno da noite e tinha um jeito diferente das outras. Não era má, era inquieta. Vivia com uma expressão de quem está pensando em outro lugar. Quando limpava o chão, fazia aquilo com uma energia contida, como se estivesse segurando alguma coisa para dentro. Dona Margarida reconheceu aquilo. Era a energia de quem quer mais do que tem e não sabe como chegar lá. Na 4ª noite, quando o corredor ficou mais vazio, Dona Margarida chamou. "Moça, entra aqui um segundo." Conceição parou na porta, desconfiada. "Você quer sair daqui, não quer?" perguntou Dona Margarida direto. A moça piscou. "Como assim? Deste emprego? Eu tô vendo isso faz 4 dias." Silêncio. Depois um meio sorriso que era mais cansaço do que alegria. "Todo mundo quer sair de onde está, senhora." "Não. Todo mundo quer mudar de onde está, é diferente." Dona Margarida apontou para a cadeira de plástico. "Senta." Aquela foi a primeira conversa de muitas. Nas noites seguintes, quando o corredor ficava mais tranquilo, Conceição aparecia na porta do quarto. Ia encostando, ia ficando mais tempo. Dona Margarida foi contando a vida dela aos poucos, não toda de uma vez, mas com cuidado, como quem tece. Falou dos anos de sala de aula, das crianças, do marido que foi embora cedo demais, do filho que foi ficando diferente. Deixou a confiança crescer do jeito que cresce mesmo, devagar, com tempo. Foi na 2ª semana que falou sobre o dinheiro. Não falou o valor, não falou onde estava. Falou só que tinha, que estava guardado num lugar seguro, que ninguém sabia onde. "Por que está me contando isso?" Conceição perguntou. "Porque eu preciso de ajuda para sair daqui. E porque você precisa de uma porta que se abra." Dona Margarida olhou nos olhos dela. "Acho que a gente pode se ajudar." Conceição ficou quieta. Olhou para o chão. Olhou de volta para ela.
O que a senhora está pensando? Preciso sair daqui numa noite, sem que ninguém veja. Você me ajuda nisso, e quando eu pegar o que é meu, eu te dou uma parte. O suficiente para você abrir o negócio que quer. Conceição piscou. Como a senhora sabe que eu quero abrir um negócio? Porque você fala no sonho de abrir uma quitanda toda vez que acha que ninguém está escutando. Dona Margarida deu um sorriso pequeno. Eu passei 40 anos ouvindo o que criança não dizia em voz alta. Aprendi a escutar o que não é falado. Robério apareceu no sábado seguinte, mas não foi para levar ela de volta. Foi só aparecer como quem cumpre uma obrigação. Ficou 15 minutos. Falou sobre o tempo, disse que ela estava com boa cara. Ela ficou quieta, olhando para ele, tentando encontrar no rosto do filho algum traço do menino que tinha criado. Não encontrou muito. Quando ele foi embora, ela voltou para o quarto e ficou sentada na borda da cama. Tinha uma pergunta que não conseguia parar de se fazer. Quando foi que o filho se tornou aquela pessoa? Não tinha um dia, não tinha um momento exato. Foi aos poucos, como quase tudo na vida, e ela se perguntava, no escuro daquele quarto, quanto disso era culpa dela também. Aquela pergunta doía mais do que qualquer outra coisa, mas doer não era o mesmo que paralisar. Na noite de quarta-feira da segunda semana, Conceição bateu na porta do quarto dela mais cedo do que o costume. Entrou, fechou a porta devagar, ficou parada com uma expressão diferente. Tá bem. Eu vou ajudar. Mas precisa ser numa noite de chuva, que o vigia fica mais para dentro e o barulho cobre o resto. Meu irmão tem uma moto. Pode esperar na rua de trás. Ela fez uma pausa. A senhora tem certeza do que está fazendo? Dona Margarida ficou um segundo olhando para ela. Pensou na cama de solteiro, no cheiro de desinfetante, no corredor de lâmpada piscando. Pensou no pote de barro. Pensou nas paredes de uma escola que ela conhecia há anos, parada no interior, esperando por alguém que soubesse o que fazer com ela. Tenho, respondeu. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na vida. A chuva veio na madrugada de quinta para sexta-feira. O céu de Campina Grande abriu de vez, batia no telhado com força, escorria pelo muro, encharcava o jardim de cimento. Dona Margarida estava acordada faz horas, sentada na borda da cama com a trouxa que tinha feito durante a tarde. 2 mudas de roupa, as alpercatas sobressalentes, o rosário da avó, uma foto pequena que guardava na bolsinha fazia anos. Nada mais. O que importava não estava na trouxa. Quando a porta do quarto se abriu devagar, ela já estava de pé. Conceição entrou, olhou em volta rápido, fez sinal com a cabeça. As 2 saíram pelo corredor sem acender luz nenhuma. O barulho da chuva cobria os passos delas. A porta dos fundos abriu com a chave que Conceição tinha pegado durante o turno. Do lado de fora, a chuva fina entrou no rosto de Dona Margarida como um tapa molhado. Na rua de trás, parado com a moto ligada e o farol apagado, estava Eudes, irmão de Conceição, 31 anos, de boné molhado. Ele olhou para Dona Margarida com uma cara de quem não tinha certeza do que estava fazendo, mas estava fazendo assim mesmo. A senhora sobe aí, segura em mim e não solta. Ela subiu. Colocou a trouxa no colo, apertou os braços na cintura do rapaz e fechou os olhos por um segundo quando a moto arrancou. O vento cortava, a chuva batia no rosto. As ruas de Campina Grande passavam escuras e molhadas, os postes fazendo sombras compridas no asfalto encharcado. Ela não olhou para trás nem uma vez. A moto parou na frente de uma casa de tijolo à vista, num bairro do outro lado da cidade. Eudes desligou o motor. Dona Margarida desceu com cuidado, os joelhos protestando. Reconheceu o vaso de manjericão na janela antes mesmo de ver o número. Era ali. Filomena Correia tinha 70 anos, cabelo branco, cortado curto, olhar de quem não se assustava fácil. Tinham sido colegas de escola por mais de 20 anos, até Filomena se aposentar antes. Quando a porta se abriu e ela viu quem estava na soleira,
encharcada de chuva, com a trouxa no braço e os olhos mais vivos do que nunca, não precisou de explicação. Entra logo, mulher, antes de pegar uma pneumonia. Dona Margarida entrou. A casa cheirava a café e a madeira velha. Havia uma toalha de crochê na mesa, um gato laranja dormindo na cadeira, um televisor pequeno com o volume baixo. Filomena botou água para esquentar, pegou uma coberta do armário e colocou nos ombros dela. Só depois, quando o café estava na mesa e as duas estavam sentadas de frente uma para outra, ela perguntou: "O que aconteceu, Margarida?" Ela contou tudo. A voz não tremeu. Tremia por dentro, mas não deixou aparecer. Falou do filho, do asilo, do quarto de cerâmica fria. Falou de Conceição e da moto de Eudes. Falou do pote de barro. E quando chegou na parte do plano, aquele plano guardado na cabeça dela fazia anos, esperando o momento certo de sair, Filomena ficou quieta, com a xícara parada no meio do ar. O plano era uma escola. Não qualquer escola. O prédio abandonado, que ficava numa comunidade pequena a 15 quilômetros de Campina Grande, numa estrada de barro que ela conhecia bem. O prédio era de um senhor idoso que havia herdado a propriedade e não sabia o que fazer com ela. Ela sabia disso porque tinha tentado comprar aquele lugar anos atrás. E o velho tinha pedido um valor que ela não tinha na época. Mas agora tinha. Filomena baixou a xícara devagar. "Você quer comprar uma escola abandonada. Quero transformar ela numa escola de verdade. Com 72 anos. Com 72 anos. Um silêncio. O gato laranja bocejou na cadeira. "Você é completamente doida", disse Filomena. "Sei disso faz tempo." Filomena ficou olhando para ela. Depois deu uma risada curta, daquelas que vêm mais do nariz do que da boca. "Eu vou junto." Dona Margarida sentiu uma quentura no peito que não era do café. Levantou a xícara, Filomena levantou a dela e as duas bateram sem precisar de brinde. Lá fora, a chuva foi aliviando. E quando o dia começou a clarear pela janela da cozinha, pintando o céu de laranja, do jeito que Campina Grande faz quando quer, Dona Margarida estava no segundo café, com os planos todos na cabeça e os joelhos doendo, mas com uma certeza firme. Aquilo era só o começo. O que ela ainda não sabia era que naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Robério tinha chegado em casa, aberto uma gaveta e descoberto que a mãe tinha ido embora. E que a raiva que subiu nele naquela manhã ia transformar os próximos meses na prova mais difícil da vida dela. Dona Margarida dormiu poucas horas naquela primeira noite na casa de Filomena. Não era por desconforto. A cama era boa, a coberta cheirava amaciante. O silêncio do bairro era de um tipo gentil que o asilo nunca teve. Era que a cabeça não parava. Ficava dando voltas em tudo que precisava ser feito, calculando, organizando, montando e desmontando o plano como quem arma um bordado na cabeça antes de pegar na agulha. Quando amanheceu de vez, ela estava sentada na beira da cama, as alpercatas já nos pés, olhando pela janela para o quintal de Filomena. Tinha um pé de acerola lá no fundo, cheio de fruta vermelha que ninguém colhia. Um gato diferente, esse era preto, menor, dormia em cima do muro. O céu estava daquele azul lavado que vem depois da chuva, limpo demais, como se o mundo tivesse se arrumado de noite sem avisar. Filomena entrou com 2 xícaras de café e um prato de tapioca recém-feita, quente ainda, com coco ralado em cima. "Você dormiu?" ela perguntou, deixando o prato na cômoda. Alguma coisa é pouco. É o suficiente para começar." Filomena puxou a cadeira e sentou de frente para ela, com aquele jeito de quem vai falar sério, mas sem afobação. "Margarida, antes de qualquer coisa, eu preciso saber de uma coisa. Esse dinheiro que você falou ontem à noite, você tem certeza que ele ainda está onde você deixou?" Dona Margarida deu um sorriso miúdo que era quase resposta suficiente. "Tem.
Só eu sei onde está. Nem o Robério? Esse menino nunca soube de nada que eu não quis que ele soubesse. O pote está num lugar que ele nunca pensaria em procurar. Ela tomou um gole de café. Você vai comigo buscar hoje? Filomena piscou. Hoje? Hoje, antes que ele comece a se mexer. Elas saíram antes das 8 da manhã. Filomena tinha um carro velho, um Uno branco que fazia barulho de ranzinza quando subia a ladeira, mas que andava. Dona Margarida ficou no banco da frente, com as mãos cruzadas no colo, olhando para o caminho, calculando mentalmente o tempo que levaria. Elas não iam para a casa dela. Iam para a casa da irmã mais nova de Dona Margarida, Edna, 68 anos, que morava num bairro diferente e guardava, sem saber bem o que era, uma lata de tinta fechada com fita crepe no fundo de um armário de despensa. Dentro da lata não tinha tinta. Edna abriu a porta com cara de quem tinha dormido mal também. Era uma mulher mais larga, mais barulhenta que a irmã, com um cabelo tingido de castanho que combinava com nada, mas ela usava assim mesmo. Quando viu Margarida na porta, abriu os braços e apertou forte. Eu vi o Robério ontem à tarde passando aqui perto de carro, disse Edna depois que se soltaram, mas não parou. Você sumiu de onde? Depois eu conto. Agora preciso da lata. Edna não perguntou mais nada. Foi buscar. A lata estava intacta, a fita crepe ainda colada. Dona Margarida pegou, pesou na mão, respirou. Guardou na sacola de pano que tinha trazido, abraçou a irmã de novo, mais rápido dessa vez, e disse que ia ligar assim que pudesse. No carro de volta, Filomena ficou de olho na sacola. É muito. É suficiente para comprar o prédio e ainda ter troco para começar a reforma, disse Dona Margarida. Passei a vida juntando aquilo. Não foi fácil. Mas está lá. O nome do dono do prédio era Seu Agenor, 81 anos, que morava num sítio a 7 quilômetros da cidade com o neto mais novo. Ela o conhecia de anos atrás. Já tinha falado com ele sobre o prédio antes, quando ainda ensinava. Ele tinha pedido um valor que ela não tinha naquela época, mas tinha mantido o lugar, não vendeu para ninguém, não derrubou. Deixou lá apodrecendo do jeito que às vezes as pessoas deixam as coisas que não sabem o que fazer. Foram até ele naquela mesma tarde, num calor de rachar que Campina Grande gosta de impor quando quer. Seu Agenor as recebeu na varanda com um chimarrão que ele tomava por hábito mesmo com o calor. Era um homem encolhido pelo tempo, mas com um olhar ainda vivo. Reconheceu Dona Margarida na hora. Professora, disse ele, com um sorriso de gengiva aparecendo. Que tem por aí? Ela não enrolou. Foi direto ao ponto, que era o jeito dela. Disse que queria comprar o prédio da escola. Disse o que queria fazer com ele. Disse o valor que podia pagar. Seu Agenor ficou quieto por um tempo, olhando para o quintal. Depois disse que o valor estava um pouco abaixo do que ele esperaria. Ela disse que sabia, mas que era o que tinha. Ele ficou mais um tempo quieto, mexendo no chimarrão. Depois olhou para ela. Minha falecida esposa era professora, disse ele devagar. Passou 40 anos numa escola pública daqui. Quando ela foi embora, a escola fechou. Ele fez uma pausa. Se é para a escola, tá feito. Elas saíram do sítio com o acordo na mão. Sem papel, sem cartório, sem nada que dependesse de burocracia. Apenas a palavra de 2 velhos que ainda acreditavam que palavra valia. Combinaram que ele ia arranjar 2 testemunhas do bairro dele e que eles se encontravam na semana seguinte para assinar o recibo simples que Filomena ia redigir. Na volta, o Uno branco rodou pela estrada de barro que levava até o prédio. Dona Margarida pediu que Filomena parasse na frente. Era um prédio de alvenaria, pintado de amarelo algum dia, mas a tinta tinha descascado tanto que a cor sumiu na maioria das paredes. A tramela da grade de entrada estava enferrujada. O quintal tinha mato alto, capim seco que o vento movia devagar.
Dentro, pelo que dava para ver pelas janelas sem vidro, havia carteiras empilhadas no canto, um quadro negro quebrado encostado na parede, o chão de cimento rachado em alguns pontos. Cheiro de mofo misturado com terra. Filomena ficou olhando por um tempo sem falar. É pior do que eu imaginei, disse ela por fim. É melhor do que parece, respondeu Dona Margarida. Ela estava enganada quanto a uma coisa. Achou que teria pelo menos uma semana antes de Robério se mexer. Teve 2 dias. Na manhã de segunda-feira, quando ela e Filomena estavam tomando café e planejando a semana, o portão da casa de Filomena bateu. Era Robério. Ele estava de camisa social, como se tivesse vindo de algum lugar importante, mas a expressão no rosto dele não era de homem que veio conversar. Era de quem veio tomar satisfação. Filomena abriu o portão. Bom dia, Robério. Minha mãe tá aqui? Tá. Entra. Ele entrou, olhou em volta rápido, como quem está mapeando. Dona Margarida estava na cozinha quando ele entrou pelo corredor. Ela virou, viu o filho e ficou parada de pé com a xícara na mão. Como você sabia que eu estava aqui? Ela perguntou. A Edna me ligou. Ela sentiu um aperto no peito. A Edna, claro, a irmã tinha boa intenção. Queria resolver as coisas, queria que os dois se acertassem, mas não tinha entendido que não era esse tipo de problema. Robério ficou parado na entrada da cozinha, olhando para ela. Mainha, que foi isso que você fez? Sumiu de lá de madrugada sem falar nada com ninguém. Aquele pessoal do lar me ligou de manhã cedo desesperado. Você sabe o problema que me causou? Problema que te causou. Ela repetiu devagar. Eles me responsabilizam se você se machucar. Você precisa voltar. Não preciso de nada disso. Mainha... Não. Ela colocou a xícara na pia com cuidado, se virou para o filho com os braços cruzados. Você me levou para aquele lugar enganada. Me deixou lá como se fosse uma coisa que precisava ser guardada. Eu não sou coisa, Robério. Sou sua mãe. E enquanto minha cabeça estiver funcionando do jeito que tá, ninguém vai decidir por mim onde eu moro. Ele ficou quieto por um momento. Depois, passou a mão no cabelo, olhou para o lado. E a casa? Você vai deixar a casa lá sozinha? A casa é minha. Eu que decido o que faço com ela. Mas você não está em condições de... De quê? De pensar? De tomar decisão? Ela deu um passo em direção a ele, a voz ainda firme, mas com um peso que não era raiva. Era mágoa. Robério, eu ensinei criança a ler por 40 anos. Não deixei a profissão me vencer quando seu pai foi embora e eu fiquei sozinha com você pequeno. Sobrevivi a coisa maior do que você imagina. Meu quengo tá mais limpo do que o teu, meu filho. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não vai ficar assim, mainha. Vai não. Vai mudar. Mas do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Robério ficou um momento olhando para ela. Depois virou e saiu, sem dar tchau, sem olhar para Filomena que estava parada na porta da cozinha, ouvindo tudo. O portão bateu lá fora com força. Filomena esperou o barulho do carro ir embora antes de falar. Ele vai voltar. Sei disso, disse Dona Margarida. Ela pegou a xícara da pia, foi buscar mais café. As mãos tremiam um pouco, mas ela não deixou aparecer. Por isso a gente precisa se apressar. Nos dias seguintes, Robério fez o que ela esperava que fizesse. Foi falar com gente. Passou pelo bairro antigo dela, bateu na porta de conhecidos, foi na padaria onde ela comprava pão, fazia anos, foi na farmácia da esquina. Contou uma versão das coisas onde ela estava perturbada, onde a fuga do asilo era prova de que ela não estava bem da cabeça. Não falou mentira aberta. Falou de um jeito que deixava a dúvida plantada. Era o tipo de coisa que machucava mais do que uma briga, porque não tinha como rebater direto. A notícia chegou até ela por Edna, que ligou arrependida de ter avisado o Robério, querendo saber se estava tudo bem. Chegou também pela boca de uma vizinha antiga de Filomena, que tinha encontrado com gente do bairro dela. Dona Margarida ouviu tudo isso sentada na cadeira da varanda de Filomena, com o olhar no pé de acerola lá no fundo.
Sentiu o peso daquilo nas costas. Era a reputação dela. O nome que ela tinha construído ao longo de décadas, na escola, na comunidade, na cidade. Ver aquele nome sendo colocado em dúvida doía de um jeito diferente de qualquer outra coisa. Mais fundo, Filomena ficou do lado dela, sem falar. Às vezes, é isso que a pessoa precisa, que alguém fique do lado sem precisar resolver. Depois de um tempo, Dona Margarida respirou fundo. Não vou perder tempo com isso. Vou provar com ação, não com palavra. Como assim? A escola vai falar por mim. Quando aquele prédio estiver de pé e aquelas crianças estiverem dentro, ninguém vai precisar me defender. A obra vai falar. O acordo com seu Agenor foi fechado na quinta-feira da semana seguinte, numa tarde de céu carregado que cheirava a chuva ainda longe. Ele trouxe 2 vizinhos como testemunha. Assinaram o recibo simples que Filomena tinha redigido à mão numa folha de papel ao maço, com a data, o valor, a descrição do imóvel, sem enrolação. Seu Agenor entregou a chave da grade. Uma chave grande e enferrujada que entrou no bolso do avental de Dona Margarida com um peso que ela sentiu no coração. Na manhã de sábado, elas foram até o prédio com uma vassoura de palha, um balde, um galão de água sanitária e 2 pares de luva. Abriram o portão, entraram no quintal e ficaram paradas por um momento olhando em volta. O mato estava alto. As paredes estavam cheias de riscos que o tempo e a molecada do bairro tinham deixado. Uma das janelas do lado direito tinha a madeira apodrecida, quase caindo. O telhado de uma das salas tinha um buraco que deixava entrar luz, e nas chuvas provavelmente entrava água também. Filomena olhou para tudo aquilo, olhou para Dona Margarida e falou o que estava pensando. Isso vai precisar de mais do que a gente 2, Margarida. Eu sei, disse ela. Por isso a gente não vai fazer sozinha. Foi naquele sábado de manhã, enquanto as 2 varriam o quintal no calor que vinha subindo devagar, que começou a aparecer o primeiro vizinho. Um menino de uns 10 anos, aquele tipo curioso que não deixa nada em paz, parou na grade olhando. Atrás dele 2 irmãos menores. Depois uma mulher de uns 40 anos saiu do portão da casa do lado, olhou para cá, olhou para as 2 velhas varrendo e ficou curiosa. "O que as senhoras estão fazendo aí?" ela perguntou. "Limpando", respondeu Dona Margarida, sem parar de varrer. "Limpando para quê?" "Para fazer escola." A mulher ficou quieta por um momento. "Escola de quê?" "De criança, aprender a ler. De criança, aprender a somar. De criança, ter um lugar para ir." Dona Margarida parou, apoiou a vassoura, olhou para a mulher. "Você tem filho pequeno?" "Tenho 2. Uma de 5 e um de 7. Então você sabe o que precisa ter aqui." Ela apontou para o prédio. "Quer ajudar?" A mulher ficou um tempo olhando. Depois foi buscar a própria vassoura. O seu nome era Neide, 42 anos, lavadeira, moradora daquela rua fazia 15 anos. E ela foi a primeira pessoa a entrar no prédio junto com elas naquele sábado. Não seria a última. Mas enquanto aquela pequena faísca ia sendo acesa naquela rua de Campina Grande, do outro lado da cidade, Robério estava sentado na sala da casa da mãe, que ele tinha a chave, olhando em volta para tudo que ela tinha deixado para trás. E quando ele abriu o armário do quarto dela e viu o espaço vazio onde o pote deveria estar, a expressão que cruzou o rosto dele não era de surpresa. Era de alguém que acabava de decidir alguma coisa. Naquela noite, Dona Margarida ficou sentada na varanda de Filomena com os pés doendo, as mãos com marcas de vassoura e um cansaço no corpo que era bom de sentir. O tipo de cansaço que vem do trabalho real, não do tédio. Filomena tinha feito um caldo de galinha que cheirava por toda a casa. E as 2 comeram em silêncio, ouvindo os grilos e o barulho distante de um forró que tocava em algum bar da rua de baixo. "Neide vai voltar amanhã", disse Filomena. "Vai, e vai trazer mais gente. Como você sabe." Dona Margarida deu um sorriso tranquilo. "Porque eu conheço esse tipo de mulher."
Trabalhadeira, com orgulho, que quer o melhor para os filhos, mas não sabe bem como chegar lá. Quando vê uma saída, ela entra. Ela soprou o caldo quente. Eu já ensinei muita Neide na vida. Sei como elas são. Filomena ficou quieta por um momento. E o Robério? O que você acha que ele vai fazer? Dona Margarida não respondeu logo. Olhou para o quintal escuro, para a mangueira que balançava leve no vento de fim de noite. Pensou no filho. Pensou na expressão dele quando saiu da cozinha dali. Pensou em 44 anos de uma vida que ela tinha acompanhado de perto, de longe, nos altos e nos baixos, tentando entender onde tinha errado e onde tinha acertado. Vai fazer o que puder para me atrapalhar, disse ela por fim, porque agora ele sabe que o pote sumiu e ele vai querer saber onde foi parar. E se ele aparecer lá na escola, aí a gente lida. Ela largou a colher no prato, se levantou devagar, os joelhos reclamando como sempre. Mas eu não vou parar por causa do Robério. Não parei por causa de coisa maior. Não vou parar agora. Ela foi pro quarto, deitou na cama boa, que cheirava a amaciante, e fechou os olhos. O cansaço veio rápido. Mas antes de dormir, ela pensou no prédio escuro, lá na rua da comunidade, com o mato alto no quintal e a janela de madeira apodrecida. Pensou nas carteiras empilhadas no canto. Pensou na criança de 5 anos que Neide tinha e nas outras crianças que iam aparecer. E pensou que no dia seguinte ia precisar de muito mais do que 2 vassouras. O que ela não sabia ainda era que, enquanto dormia, Robério estava do lado de fora da casa de Filomena, parado no carro com o motor desligado, olhando para as luzes apagadas. Ele ficou ali por um bom tempo, sem sair, sem entrar. E quando foi embora, levou consigo uma ideia que nos dias seguintes ia mudar tudo muito mais depressa do que ela esperava. Neide voltou no domingo de manhã. Não veio sozinha. Trouxe a irmã, Solange, 38 anos, que trabalhava como cozinheira num restaurante e tinha 2 filhos em idade escolar. Trouxe também seu Geraldo, o vizinho do lote do lado, um homem de 53 anos, calado, que entendia de pedraria e que veio olhar as paredes sem que ninguém pedisse, passando a mão no reboco solto com aquela expressão de profissional, avaliando o tamanho do serviço. E trouxe 3 crianças a reboque. Os seus 2 e o filho mais velho de Solange, um menino de 7 anos chamado Mateus, que ficou olhando para o quadro negro quebrado com uma curiosidade de quem nunca tinha visto um de perto. Dona Margarida ficou parada na entrada, vendo tudo aquilo chegar. 6 pessoas num domingo cedo, sem convite formal, sem combinação prévia. Só porque uma mulher com vassoura na mão tinha dito que ia fazer escola. Filomena chegou do lado dela e falou baixinho. Você sabia que ia acontecer isso. Sabia que podia. Não sabia que ia ser tão rápido. Seu Geraldo se aproximou e foi direto ao assunto, que era o jeito dele. Esse telhado precisa de telha nova em pelo menos 2 pontos. Essa parede do fundo tem umidade subindo desde a base. As janelas precisam de madeira nova. Quanto tempo leva? Perguntou Dona Margarida. Ele coçou a cabeça. Depende de quantas mãos. Com 4 homens de boa vontade, umas 3 semanas para deixar o essencial no lugar. E os materiais? A maior parte a gente acha no depósito do seu Macedo, aqui pertinho. Ele vende fiado para quem conhece. Dona Margarida assentiu. Ela tinha dinheiro suficiente para pagar os materiais sem depender de fiado, mas não quis falar isso logo de cara. Precisava primeiro entender o tamanho do que estava vindo. A semana seguinte foi de movimento. Seu Geraldo chegou na segunda-feira com um cunhado, Valdinei, 40 anos, que trabalhava em construção, e achou a causa boa o suficiente para aparecer nos finais de tarde depois do serviço. Neide organizou um mutirão de limpeza com as mulheres do bairro para o sábado, coisa combinada na calçada, na porta da padaria, no ponto de ônibus, sem panfleto, sem reunião formal. Boca a boca, que é o jeito que as coisas de verdade se espalham. Aos poucos o prédio foi ganhando vida de novo.
O quintal foi limpo em 2 dias de trabalho. O capim arrancado, o entulho retirado, a terra revolvida. Uma das salas foi varrida de topo a fundo, as carteiras desempilhadas e avaliadas. Das 24 que havia, 16 estavam em condição de uso com uns pequenos reparos. Seu Geraldo começou o serviço no telhado com Valdinei, e o barulho de telha sendo assentada passou a fazer parte do som daquela rua nos fins de tarde. Dona Margarida estava em tudo. Não ficava sentada mandando. Ficava no meio com o avental florido que tinha trazido na trouxa, com as alpercatas cheias de poeira, olhando, orientando, pegando no que podia pegar. Quando alguém precisava de decisão, ela decidia. Quando alguém tinha dúvida, ela respondia. E quando alguém chegava de curiosidade, o que acontecia todo dia, ela explicava o projeto com aquele jeito dela de falar que era direto, mas não era frio. Mateus, o menino de 7 anos, filho de Solange, virou uma espécie de sombra dela. Aparecia todo dia, ficava observando e vez ou outra perguntava alguma coisa que não tinha nada a ver com obra. Perguntava sobre escola, sobre estudar, sobre o que era aquela letra no quadro negro que alguém tinha rabiscado na parede antes. Dona Margarida sempre respondia com a paciência de quem passou 40 anos em sala de aula. Um dia, no intervalo do almoço, ele chegou do lado dela enquanto ela descansava na sombra de uma mangueira que havia no quintal. Dona Margarida, ele disse, com aquele jeito sério de criança que está formulando coisa importante. Quando a escola abrir, eu posso vir? Ela olhou para ele por um momento. Por que você pergunta isso? Porque a minha mãe disse que eu repeti de ano. Aí na escola pública eles disseram que eu tenho que repetir de novo, e eu fiquei com vergonha dos outros. Ela sentiu aquelas palavras de um jeito que foi direto pro peito. 7 anos repetindo, com vergonha. Ela tinha visto isso 100 vezes na sala de aula. Não era falta de inteligência, era falta de atenção, de reforço, de alguém que parasse para explicar de novo sem a criança se sentir burra. Quando a escola abrir, ela disse com firmeza, você vai ser um dos primeiros. Ele deu um sorriso que era mais alívio do que alegria. E ela achou que para isso valia cada tijolo. Foi na 3ª semana que chegou o primeiro problema sério. Um homem apareceu na entrada do prédio numa terça-feira de manhã. 30 e poucos anos, camisa polo, prancheta na mão, jeito de fiscal. Ficou olhando para o prédio por um tempo, anotando coisas, sem se apresentar. Dona Margarida foi até ele. Bom dia. Posso ajudar? Ele se apresentou como Clayton, da prefeitura, fiscalização de obras. Disse que tinham recebido uma notificação de que havia atividade irregular no imóvel, que a obra precisava de alvará, que a atividade educacional precisava de autorização específica, que até a regularização estar completa, o prédio não podia funcionar como escola e a obra precisava ser interrompida. Dona Margarida ouviu tudo isso sem interromper. Seu Geraldo chegou do fundo e ficou ouvindo também, com a expressão de quem está mastigando a raiva. Quando Clayton terminou, ela perguntou calmamente: quem fez a notificação? Ele disse que não podia revelar isso. Ela assentiu. Ele saiu. Quando o carro da fiscalização sumiu na curva da rua, seu Geraldo soltou o que estava preso. Foi o Robério, professora. Tenho certeza. Minha cunhada trabalha numa lanchonete perto de onde ele mora. Ela me disse que ele andou perguntando sobre o prédio, sobre obra, sobre quem você é. Dona Margarida ficou quieta por um tempo, olhando para o portão da escola. Depois virou para Filomena, que tinha ouvido tudo. Lembra do Edmilson Faria? Ela perguntou. Filomena piscou. O Edmilson que estudou com a gente? Esse, que virou vereador. Virou sim. Anda na política daqui faz uns 12 anos. Filomena fez uma pausa, entendendo aonde ia. Você acha que ele ajuda? Ele me deve um favor que a gente não fala em voz alta, mas que ele sabe que existe. Ela pegou o celular que Edna tinha emprestado para ela. Vou ligar. Edmilson Farias tinha 58 anos.
Era vereador pelo terceiro mandato e a dívida que ele tinha com Dona Margarida vinha de uma história de décadas atrás que envolvia um aluno problemático que ela tinha defendido quando ninguém quis. E que esse aluno era ele. Ela nunca tinha cobrado isso de volta, nunca precisou. Mas agora precisava. Ele atendeu no segundo toque. Ela explicou a situação em poucas palavras, sem drama desnecessário. Ele ficou quieto por um momento do outro lado. Eu apareço amanhã na prefeitura, disse ele. Você não precisa ir. Deixa comigo. Ela agradeceu, desligou. Filomena estava olhando para ela. Você nunca me contou que tinha esse tipo de carta na manga. Carta na manga não se conta quando usa. Edmilson foi à prefeitura na manhã seguinte. Falou com o secretário de obras, explicou o projeto, pressionou pelos canais certos. Não usou nenhuma força que não fosse a da conversa e do cargo que tinha. 3 dias depois, chegou uma ligação dizendo que o processo de regularização ia ser acelerado e que a obra podia continuar enquanto os papéis eram processados, desde que respeitasse as condições básicas de segurança. Seu Geraldo comemorou batendo palma uma vez só, que era o máximo de exuberância que ele demonstrava. Neide foi mais expressiva. Saiu gritando que ia caprichar na merenda do sábado. A obra voltou no dia seguinte. Mas o problema com o fiscal não foi o único. Uma semana depois, apareceu um outro homem. Esse era diferente, mais velho, mais formal, com um carro melhor do que o do fiscal. Diz que era representante de um senhor chamado Osmar, que tinha uma pequena empresa de demolição na cidade e que havia uma pendência financeira antiga envolvendo o terreno do prédio. Disse que a propriedade podia ser reivindicada por conta de uma dívida que o antigo dono, no caso, um parente anterior de seu Agenor, teria deixado. Dona Margarida sentiu a pança virar. Não de medo, de raiva. 2 problemas num intervalo tão curto não eram coincidência. Ela não sabia se havia relação entre eles, mas sabia que quando as coisas vêm juntas assim, alguém está empurrando. Foi Neide quem salvou a situação dessa vez. Neide tinha crescido naquele bairro. Conhecia todo mundo que era para conhecer num raio de 15 quilômetros. E ela lembrou, naquela mesma tarde, que o filho mais novo de seu Agenor trabalhava no cartório da cidade, não como cartorário, mas como auxiliar administrativo, e que se alguém sabia da situação real dos registros daquele terreno, era ele. Foram até ele. Ezequiel, 34 anos, magro, com óculos de armação fina, recebeu as 2 na sala pequena onde trabalhava entre pilhas de papel. Quando entendeu o assunto, foi até os registros, remexeu no que precisava e encontrou o que precisava encontrar. A tal dívida alegada estava prescrita fazia tantos anos que nem valia mais menção. Era antiga demais para ter qualquer efeito. O homem do Osmar voltou no dia seguinte. Dona Margarida o recebeu na frente do prédio, do lado de fora, com calma. A dívida que você mencionou não tem mais validade nenhuma, ela disse. Conversei com quem sabe. Pode levar essa informação para quem te mandou aqui. Ele foi embora sem dizer mais nada. E não voltou. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. No fim do segundo mês, o prédio estava diferente. O telhado estava consertado, as paredes tinham recebido uma demão de massa corrida que deixou tudo mais liso e pronto para receber tinta. As carteiras estavam reparadas e enfileiradas, limpas. O quintal tinha sido transformado. O mato sumiu, o chão de terra foi nivelado e as crianças do bairro já usavam o espaço para brincar nos fins de semana, correndo entre os pilares da entrada como se o lugar sempre tivesse sido delas. Neide assumiu a merenda como se tivesse nascido para aquilo. Toda semana ela organizava o que cada família podia contribuir: farinha, feijão, um frango, o que cada um tinha. E fazia uma panela grande no fogão, a lenha que tinha sido instalado no espaço que seria a cozinha da escola. A comida era simples, mas era boa,
E juntar em volta da panela virou um ritual que ninguém pediu, mas todo mundo passou a esperar. Dona Margarida começou a ensinar ainda antes da escola abrir formalmente. Foi sem querer. Um dia, Mateus chegou com uma folha de papel e pediu que ela explicasse uma conta que ele não tinha entendido na escola pública. Ela explicou. No dia seguinte, ele trouxe a irmã, que tinha 5 anos e queria aprender as letras. Depois apareceu uma menina de 6 anos, chamada Isabela, filha de um casal que morava 3 ruas acima, com um caderno velho e um lápis quebrado. Em menos de 2 semanas, havia 7 crianças sentadas nas carteiras toda a tarde, enquanto a obra ainda acontecia do lado de fora. Dona Margarida ensinava, Filomena auxiliava quando precisava, e o barulho das crianças, soletrando misturado com o barulho de telha, sendo assentada, virou a trilha sonora daquela rua. Mas Robério não tinha desaparecido. Ele apareceu numa tarde de sexta-feira, sem avisar, quando a obra estava mais quieta. Ficou do lado de fora da grade, olhando para o prédio transformado, para as crianças que saíam pela entrada com o caderno embaixo do braço. Dona Margarida estava no quintal quando ele chegou. Ela o viu antes que ele a visse e ficou parada, observando. Ele estava diferente. Não tinha a camisa social daquela primeira visita na casa de Filomena. Estava de camiseta, despenteado, com um olhar cansado que ela não tinha visto nele em muito tempo. Ficou parado no portão por um bom momento, olhando para tudo aquilo. Depois a viu. Eles ficaram se olhando por um momento sem falar, com a grade do portão entre os dois. "Você fez tudo isso", disse ele devagar. Ela não respondeu. Ficou esperando o que vinha depois. Ele abriu a boca, fechou, passou a mão no cabelo. Havia alguma coisa diferente na expressão dele. Não era a raiva das outras vezes. Não era o cálculo de quem está tentando resolver um problema a seu favor. Era uma coisa mais nova, mais desconfortável, que ele claramente não sabia bem o que fazer. "Mainha", ele disse, "eu preciso conversar com você." Ela ficou um momento olhando para o filho. Pensou em tudo que tinha passado. Pensou no quarto de cerâmica fria, na moto na chuva, nas noites planejando na cabeça, nos dias de obra, nos 2 problemas que ela quase tinha certeza que ele tinha empurrado para cima dela, e pensou também no menino que ele tinha sido. No filho pequeno que dormia na cama dela quando tinha pesadelo, que levava o caderno de escola todo orgulhoso quando tirava nota boa, que chorou no ombro dela quando o pai foi embora. "Pode entrar", ela disse por fim. O portão abriu e Robério entrou na escola que a mãe tinha construído com a comunidade enquanto ele tentava derrubá-la. O sol da tarde de Campina Grande batia nas paredes recém-caiadas e as vozes das crianças que acabavam de sair ainda ecoavam no quintal. O que foi dito naquela conversa, só os 2 e Filomena, que ficou discreta do lado de dentro com o gato laranja no colo, souberam. Mas quando Robério foi embora, mais de 1 hora depois, o portão fechou com um som diferente das outras vezes. Não bateu. Dona Margarida ficou parada no quintal depois que ele foi, com as mãos no bolso do avental, olhando para o chão. Havia muita coisa que ainda não estava resolvida entre os 2. Mágoa não vai embora numa conversa, por mais necessária que ela seja. Mas havia também alguma coisa que tinha mudado, e ela sentiu isso com a precisão de quem passou a vida inteira aprendendo a ler o que não estava escrito. Filomena chegou do lado dela, quieta. "Como foi?" Dona Margarida respirou fundo. Olhou para o céu que estava começando a laranjear no fim da tarde. "Ainda tem muito para resolver", disse ela. "Mas acho que ele viu." "Viu o quê?" "A escola, as crianças, o que eu fiz." Ela fez uma pausa. "E acho que ele viu a mãe dele de verdade, talvez pela primeira vez em muitos anos." Filomena ficou quieta por um momento. "E a casa dele? O dinheiro que ele queria? Isso vai ter que ser resolvido de outro jeito." Ela virou para dentro, foi buscar a vassoura que tinha deixado encostada. "Mas não hoje. Hoje a gente termina de organizar a sala.
Na semana seguinte, algo aconteceu que nenhuma das duas tinha planejado e que mudaria tudo uma vez mais. Uma mulher de câmera na mão parou o carro na frente da escola, olhou para aquela fachada caiada de branco com pinturas coloridas que as crianças tinham feito nos fins de semana e ficou olhando por um bom tempo antes de entrar. Ela era repórter de um programa de televisão regional. E o que ela viu lá dentro naquele dia, ela levou para as telas de Campina Grande numa tarde de sábado. E o estrago que aquilo causou foi muito maior do que qualquer um esperava. Inclusive Robério, que viu tudo sentado no sofá da sala da casa que ele havia ficado, e que naquele momento entendeu, com uma clareza que doeu, o tamanho do que tinha tentado impedir.